Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias em Lucas, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 20. É uma leitura um pouco mais extensa, da qual nós costumamos fazer, mas extremamente necessária. Lucas, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 20. Todos acharam? Amém? Mesmo em seus lugares e com reverência ao nosso Deus e à sua santa palavra, leremos. Senhor, depois disso o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nenhum par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó desta cidade, em sinal de reprovação. E saibam disto: o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que, no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida! Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isto, vestindo panos de saco e jogando cinza sobre a cabeça. Eu lhe digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu, não descerá até o lugar dos mortos. Então ele disse aos discípulos: quem aceita sua mensagem, também me aceita, e quem os rejeita, também me rejeita, e quem me rejeita, também rejeita aquele que me enviou. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então eles lhe disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas não se alegrem porque os espíritos imundos lhes obedecem. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados no céu. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, ó Deus, por mais uma manhã a qual o Senhor concede a cada um de nós. Obrigado, ó, pelo privilégio, ó Pai, de poder ouvir a Tua palavra, ó Deus. E a minha oração nesta manhã, ó Pai, que possamos, ó Pai, compreendê-la, ó Deus. E rogo ao Senhor que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa manuseá-la em nossos corações, ó Pai, moldando as nossas vidas e nos inserindo dentro dessa Tua vontade, ó Pai, que é de Te servir
neste vasto reino qual o Senhor está adiante, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa nos capacitar e nos conduzir em meio a essa jornada, ó Deus. Que o Senhor possa nos direcionar a esses campos que já estão prontos para a colheita, e assim nós possamos, ó Pai, ser instrumento em Tuas mãos, para que esta colheita venha a ser realizada para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Ó Deus, seja com a Tua igreja, e desperta em nós o amor pela obra, ó Deus, desperta em nós o envolvimento dentro desse reino, ao qual o Senhor um dia começou, ó Deus, e que assim o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, a cada dia, protegendo, ó Deus, e conduzindo e suprindo as necessidades dentro dessa imensidão, ó Deus, e nos ajude, ó Pai, a ultrapassar as fronteiras, em o nome santo de Jesus. Assim nós oramos e pedimos e rogamos a Ti, em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Pois bem, meus irmãos, esse texto, eu digo que ele é bastante interessante, porque ele, diria que ele nos constrange diante da realidade a qual nós vivemos. Estamos em campanha de missões mundiais, e quantas outras campanhas mundiais já passamos, já foram faladas, já foram expostos para nós as necessidades dos campos que há para ser atendida. E diante de tudo isso, você percebe que o Senhor Jesus, Ele quer trabalhadores, Ele quer servos que possam ser usados dentro dessa colheita. E o interessante que eu vejo em tudo isso aqui, é um desafio muito grande para nós. Dentro dessa conjuntura desse texto, o que eu percebo é o seguinte, que o Senhor Jesus, Ele escolhe e designa um grupo de 72 discípulos para preparar algumas cidades a serem visitadas por Ele. Esses discípulos não possuíam qualificações únicas, né? E o que me chama a atenção de tudo isso? Olhando para esse texto, o que eu percebo? O Senhor escolhe aqueles que convivem com Ele, e o Senhor chama estes que convivem com Ele e os capacita para que possa ir até os campos, para que possa ir fazer o seu trabalho. O Senhor escolhe estes que se colocam à disposição. O que nós notamos dentro desse texto também é que não eram bem instruídos esses discípulos, nem os mais capazes, nem tampouco de alto nível social. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor os capacita para a sua missão. Isso que me chama a atenção. Além dos 12 que o Senhor já tinha separado ali para levar a mensagem, para pregar a sua mensagem, e servir como testemunha do próprio Senhor Jesus Cristo, né, como nós vimos aqui na Bíblia, Ele escolhe ali 72 outros discípulos para que possam ir até as cidades, de 2 em 2, para preparar, né, ali o terreno para ser colocado a semente. E você percebe que Jesus tem uma estratégia, tem um plano para ir até aquelas pessoas. E Ele escolhe pessoas dentro deste grupo, qual Ele está com Ele. Isso que me chama a atenção. Não é lá fora que Ele escolhe, mas Ele espera que aqueles que estão junto com Ele, aqueles que caminham junto com Ele, se disponham para servir em missão. É isso que precisamos atentar nesta manhã, que precisamos entender qual o nosso papel dentro de tudo isso. Jesus escolhe para servir em missão. Essa é a nossa missão. Olhe para você, olhe para o seu dia a dia. O que você tem feito dentro desta visão, dentro desse chamado? Será que nós fomos chamados apenas para vir à igreja, sentar e ouvir a mensagem, ou apenas cantar e depois voltar para nossas casas e continuar como se nada tivesse acontecido, ou como se nós não tivéssemos uma missão? Vivemos de uma forma relapsa com relação a esse chamado. Nós vivemos em desobediência, e eu confesso que isso é constrangedor, quando nós lemos o texto, ou quando o Senhor fala que os campos estão prontos para a colheita, e precisamos nos dispor, para que possamos alcançar.
as aldeias, as cidades, os povoados. Precisamos alcançá-los. Ontem, conversando com o irmão Kleber, no aniversário do irmão William, nós conversamos um pouco sobre esse assunto, sobre essa necessidade de enviar pessoas, de pregar o Evangelho, de atender a demanda que há lá fora. Nós estamos aqui em Sorocaba, nós não conhecemos a total realidade, como que é lá fora. Nós não precisamos ir na África, ou no Tahiti, ou qualquer outro lugar que seja de péssimas condições de pobreza ou de necessidades. Se nós sairmos aqui até o Nordeste, Bahia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, você vai ver as necessidades de pessoas que carecem ouvir e conhecer o amor de Deus. Ali nós temos pessoas carentes, que não conhecem, que nunca tiveram acesso, estão próximos de nós, e nós temos ouvidos, estamos sendo capacitados pelo Senhor para atender essa demanda desses campos. E dentro dessa conjuntura eu quero dizer para vocês o seguinte, que esse texto aqui nos mostra 5 necessidades, que nós devemos nos atentar para ela, e eu quero trazer uma delas. Qual seria? O desafio missionário, que é alcançar as cidades e as aldeias com boas novas do reino de Deus. Esse é o primeiro desafio daqueles que estão aqui ouvindo e sendo treinados pelo Senhor. Veja no texto, no versículo 1 do capítulo 10, que diz o seguinte, que depois disso, o Senhor escolhe outros 72 discípulos, e os enviou adiante, 2 a 2 as cidades, aos lugares que ele planejava visitar. Ele preparou estes, ele treinou, e enviou adiante, para que fosse até aquelas cidades, ao qual o Senhor já ia levar a mensagem. E eles foram ali nessas cidades, diz o texto aqui, que eles pregavam, eles curaram, expulsaram demônios, preparando um caminho para o Senhor. E essa é a nossa missão, como servos, como instrumentos, como missionários. Nós olhamos, cada um aqui, eu vejo aqui, soldados de Cristo. Isso é o nosso papel. Nós não somos apenas meros membros de uma igreja batista, ou de um corpo, mas somos soldados do reino, somos atletas de Cristo, somos servos, e nós temos a incumbência e a responsabilidade de servi-lo em missão. Somos escolhidos, nós temos esse privilégio de servi-lo. Mas no entanto, o que acontece hoje, se você olhar, é que nós deixamos a desejar nesse sentido. E eu confesso a vocês que dentro dessa leitura eu fiquei constrangido, porque eu não tenho feito aquilo que eu deveria fazer. É a realidade. É a realidade. Eu não quero ser apenas mais um, ou nós não devemos ser mais apenas mais uma igreja no local. Nós deve ser uma referência do reino de Deus. É assim que eu entendo, que nós fomos colocados aqui para fazer a diferença, para levar a mensagem, para alcançar outros povos, para preparar o caminho, até porque o Senhor está voltando, e Ele quer saber o que nós fizemos com os nossos talentos, com os nossos dons. Nós devemos prestar um relatório a esse Senhor. E eu confesso que isso me constrange, porque eu não tenho feito o que eu deveria fazer, visto da grandeza do desafio missionário que nós temos. E ontem, eu conversando com o Kleber, eu falei para ele: Kleber, eu tenho vontade de voltar ainda para o Nordeste, mas não apenas para chegar lá e morar, e aproveitar o Nordeste, as praias, que todos sabemos que são belas praias, né? Mas eu tenho vontade de voltar para os campos, servir, plantar novas igrejas, dar assistência, mostrar àqueles que não conhecem o reino de Deus, lugares de difíceis acessos, povoados, escondidos, aldeias no meio do nada. Ainda temos pessoas vivendo no isolamento, que precisam conhecer o reino de Deus.
E o texto ele é claro quando diz aqui no versículo 2, as instruções do Senhor para os 72, que não é diferente para nós. Essas foram as suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores. Essa é a pergunta que Deus faz para mim e faz para você. Dentro dessa leitura, quando eu li, isso foi que Ele falou para mim, que precisamos nos dispor. Por que nós precisamos dispor? Porque a missão, ela tem urgência, pois a seara está pronta para a colheita. Quem aqui já foi a um campo, a uma plantação de soja, de milho, de feijão? Quem conhece, sabe como é que funciona? Quando você planta o grão lá na terra, ele vai brotar, você vai cuidar por um certo período, e ele vai produzir, ele vai encher de ramas, de brotos, ele vai amadurar, e vai chegar um determinado tempo que ele vai estar pronto para ser colhido, e você tem que se apressar, porque se começar a chover, você não consegue colher, você vai perder toda aquela plantação. Então você tem que correr com aquela colheita. Não é diferente. Precisamos nos apressar, porque a obra tem urgência. Precisamos ter essa iniciativa diante dessa grandeza, desta seara, dessa necessidade que o Senhor expõe aqui para nós. A missão tem urgência. E o que nós temos feito? Qual tem sido a nossa reação com relação ao reino e às necessidades do reino? Quais são as nossas ações com relação ao povo que se encontra sem conhecer o amor de Deus? Quando você liga a TV, você vê aquelas aldeias lá na África, no meio do nada. Você vê, às vezes, alguns documentários do Nordeste, alguns povoados isolados. Pessoas que vivem em condições de pobreza, sem conhecimento algum de Deus, e ainda vivem em total degradação, na idolatria, no pecado, porque não conhecem a Deus. E nós, o que temos feito para mudar a realidade dessas pessoas? Abre aspas. Quando eu estava no Nordeste, a gente foi a um povoado ao qual o pastor lá, ele começou um trabalho missionário. E o desafio maior que tinha lá, dentro desse povoado, era um outro povoado, era o povoado dos macacos, que era uma comunidade de pessoas que viviam em casa de taipa, né, com aquelas de madeirinha, com barro e com telha. E o pior problema que tinha dentro dessa comunidade era incesto, que era era irmão com irmão, pai com filho, enfim, era essa a realidade. Às vezes muita gente não tem esse conhecimento, mas são os desafios que nós temos dentro desses lugares, porque eles faltam conhecimento. E quando a igreja chegou ali, era um povoado isolado, ao qual muitos não davam atenção, o poder público não dava atenção nenhuma. E sabe o que eu falo para vocês? Com a graça e a misericórdia e o poder transformador de Deus, esse povoado tem sido mudado. Com frequência o pastor me manda notícias desse povoado, de pessoas aceitando a Jesus, batismos acontecendo, pessoas nascendo de novo. Precisamos entender essa necessidade de nos colocarmos à disposição, porque lá em Isaías, quando o Senhor fala, quem irá por nós? Isaías se coloca à disposição, eis-me aqui, envia-me a mim. Qual tem sido o meu despertar, o meu envolvimento com este campo, com essa missão? O Senhor escolhe, Ele espera que eu me coloque à disposição do reino de Deus, para pregar, para levar as boas novas, para resgatar esses que ainda vivem na escuridão, sem conhecer o amor de Deus. E essa é uma realidade. A missão tem urgência. Uma outra coisa que eu noto nesse texto aqui é que a oração, ela precisa ser fundamental, como diz o texto, no versículo 2.
ore ao Senhor da seara para que Ele envie mais trabalhadores. Então preciso dobrar os joelhos, clamar ao Senhor para que Ele desperte em mim, desperte em outros, e desperte na igreja trabalhadores, servos, para que possam servir com espontaneidade, que possam se dedicar como bons soldados disciplinados, envolvidos. Diz o apóstolo Paulo que o soldado não deve se envolver com as coisas deste mundo, ele deve ser concentrado ali no seu trabalho, na sua atividade, disciplina. Assim devemos ser nós também, como soldados de Cristo, concentrados, disciplinados em servir ao reino. Eu sei que a vida a qual nós vivemos parece ser magnífica, bela, mas percebe-se que muitas das vezes as coisas que nós corremos atrás são distrações que nos afugentam do objetivo, nos deixa de lado, e nos tira a visão do que realmente é necessário. Ore ao Senhor para que Ele envie mais trabalhadores. Então precisamos orar, precisamos contribuir e precisamos ir. Falando com o Kleber ontem, eu falei também, irmãos, os nossos corações se despertam quando nós vamos até os campos onde os missionários estão e vemos a realidade daqueles que precisam ouvir do amor de Deus. Vá até a Cracolândia, faça uma visita. Vá até um campo missionário que tem um trabalho missionário. Pode ser aqui no interior de São Paulo, na capital, em qualquer outro lugar. Descubra onde é que tem, vá, conheça. Veja o que acontece dentro de um trabalho desse. O que Deus faz, as mudanças, os impactos que isso traz na sua vida. Deus age, nós precisamos ser despertados, não apenas por campanha de missões, mas em ter contato físico e ver a necessidade dessas pessoas, e me colocar à disposição como Isaías, eis-me aqui, Senhor, que nós possamos contribuir, que nós possamos orar, e servir em missão, porque nós somos escolhidos do Senhor. Uma outra coisa que nos chama a atenção também dentro dessa conjuntura é, devemos atender ao ID do Senhor, nos colocando à disposição do reino de Deus. Nós conhecemos o versículo lá de Mateus 28, versículo 28 do finalzinho, que temos uma missão, e o Senhor nos envia, e nós devemos obedecer o ID do Senhor Jesus, porque a necessidade é grande. No capítulo 9 de Lucas, versículo 23, diz o seguinte: Jesus diz à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Esse é um dos requisitos. Eu preciso me esvaziar inteiramente. Eu preciso me colocar à disposição com amor à obra, a missões. Se você quer, Ele coloca à disposição, se você quer realmente seguir, se você quer servir, ser um instrumento de Deus, negue-se, se esvazie das suas vontades, dos seus desejos, venha. Servir a Deus não é um mar de rosas, não significa que você não vai ter problemas e dificuldades, mas Deus vai te dar assistência, vai te conduzir, vai te capacitar, e vai te levar adiante, porque a obra é dele, Ele não vai te deixar faltar nada. Então o Senhor coloca à disposição: você quer vir até mim? Então esvazie, e tome a sua cruz, as suas dificuldades todos os dias, e venha, e siga-me. O versículo 24, ele chama a atenção também: se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida, por minha causa, a salvará. Fica a pergunta: estamos dispostos a abrir mão das nossas vontades, para servir com intensidade ao reino de Deus? Essa é uma pergunta que você deva responder entre você e Deus lá nas suas orações.
Fazer missões não é apenas sentar no banco e assistir os vídeos da necessidade no campo. Fazer missões é eu me envolver, é eu estender as mãos aos necessitados dos campos, é eu contribuir, é eu orar, é eu ir obedecendo ao ID do Senhor Jesus Cristo. Isso é fazer missões, e isso precisa ser despertado em nós. Precisamos entender e atender o ID. Devemos negar nossos desejos egoístas, porque muitas vezes agimos dessa forma. Pensamos apenas em nós mesmos, em nosso bem-estar, em nosso conforto, em nossa comodidade, enquanto muitas pessoas perecem sem conhecer o amor de Deus. Essa é a realidade. Enquanto nós estamos aqui, quantos já foram ceifados sem conhecer o amor de Deus? E o que nós temos feito para mudar essa realidade? Irmãos, eu estou aqui, meu coração está quebrado, despedaçado, porque quando eu li esse texto, e eu olho para mim, o que eu tenho feito para mudar essa realidade? Devemos negar nossos desejos egoístas, usar tempo e dinheiro que nós temos, e escolher o caminho de obedecer a Cristo. Esse é o desafio para aquele que quer servir ao Senhor. Muitas das vezes estamos dispostos a abdicar da nossa vida, dos nossos sonhos e de projetos para servir ao reino. Largar tudo, largar o seu conforto, o seu bem-estar, largar o bom emprego, largar o seu apartamento confortável, a sua vida confortável, e ir para um lugar onde você vai ter uma cama de madeira para deitar em cima, comida quase rala, recursos médicos quase inesgotáveis. Essa é a vida daquele que quer servir a Deus, e é para esse campo que Deus os envia. Como diz o texto aqui de Lucas, capítulo 10, do versículo 3, ele diz o seguinte: agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiro no meio de lobos. Versículo 4, não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Deus vai suprir a necessidade daqueles que querem servir. Se você tem o desejo, a vontade de honrar esse Deus através dos seus bens, dos seus talentos, do seu intelecto, daquilo que Deus te deu, dos seus dons, então use para o reino de Deus, não para o seu bel prazer, para a sua alegria. Não, invista no reino. E essa mensagem, irmão, ela visa despertar em nós esse desejo de podermos servir cada vez mais dentro desse reino que é imenso, e as necessidades são imensas. Uma outra pergunta eu faço: estamos dispostos a pagar um alto preço? Estamos dispostos a pagar um alto preço por algo que valorizamos? Muitas das vezes, irmãos, nós trabalhamos em 2 empregos, chegamos arrebentados de cansados, para conseguirmos comprar a casa própria, para comprar um carro, para terminar a faculdade. Você trabalha, você se esforça e luta. Por que não pagar um alto preço também pelo reino de Deus? Em se esforçar cada vez mais, em contribuir cada vez mais, em estar de joelhos e orando e clamando a Deus, para que Ele possa despertar em nós o desejo de servi-lo, e despertar em outros esse mesmo desejo. Então essa é a mensagem de Deus para os nossos corações hoje, que possamos nos dispor,
Os discípulos de Jesus não devem usar sua vida terrestre para o seu próprio prazer. Você não encontra isso dentro da Bíblia. Você não vê nenhum dos apóstolos usando a sua vida em desfrute dos seus prazeres, mas usa a sua vida para servir a Deus. E sabe como isso acontece, meus irmãos? Para que você possa entender, para que você possa ver essa necessidade do reino e também usar a sua vida para servir ao reino de Deus, é você se alimentar constantemente, é você estar caminhando com o Mestre, se alimentando da sua palavra, conhecendo as necessidades do reino. Quanto mais você se alimenta, quanto mais próximo você está do caminhar com Deus, mais você vai estar inserido, e assim você vai ser convocado para servir dentro desse reino, como discípulo, porque você está sendo treinado, você está sendo alimentado. Não adianta, irmãos, enquanto nós não irmos até o reino de Deus e nos alimentarmos cada vez mais, enquanto nós negligenciarmos essa palavra, nós não conheceremos a sua vontade, nós não conheceremos as necessidades do reino, seremos apenas mais um, como tantos outros. E não é para isso que Deus nos chamou, para sermos mais um, ou para sermos mais uma igreja nesse bairro. Mas Deus nos chamou para ser luz, para brilhar no meio daqueles que não conhecem a Cristo. Assim nós cantamos hoje. Brilhe, brilhe. Nós devemos ser luz, devemos ser sal, para dar sabor. Essa é a nossa missão. Fomos escolhidos para servir em missão, e é isso que precisamos entender. Somos escolhidos. Devemos gastar a nossa vida servindo a Deus e aos outros. Estamos dispostos a tudo isso? Essa é a pergunta que você deva responder ao Senhor. Um outro ponto também que chama atenção também é onde ele diz assim: não se detenha com os assuntos deste mundo. E isso é que mais me impactou ao ler esse texto, quando ele fala aqui no versículo 4, quando ele diz assim: não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Sabe por que ele fala aqui essa palavra aqui? Não parem para cumprimentar ninguém. Os judeus, eles tinham um costume diferente de nós, não é cumprimentar, opa, tudo bom, bom dia, não. Ou seja, o ato de cumprimentar era praticamente uma cerimônia, né, que eles tinham. Então, com isso, eles perdiam tempo, e com isso, acarreta atraso no evangelizar, atraso em levar a mensagem àqueles que precisam ser atendidos. Ou seja, eles tinham uma missão aqui. Jesus os separou, os escolheu e vá. Não se detenham, não parem, não se atrasem para ir até aquelas cidades e prepará-los. Não percam tempo. Agora, contextualizando com os nossos dias, com as nossas vidas, o que nós temos feito? Eu conversando com o Kleber, ontem eu conversei bastante com o Kleber, com esse assunto, eu achei muito interessante. E o que me chama a atenção é o seguinte: eu olhei para mim, eu me coloquei como um exemplo. Amanhã, segunda-feira, muitos de nós acordaremos cedo, pegaremos o ônibus, ou sairemos de Uber ou com o carro próprio, e iremos para o serviço. Trabalharemos ali 4 horas, depois vem a hora do almoço, depois mais 4 horas, e já se foi o dia. Essa é a nossa atividade corriqueira, diária. No dia seguinte é a mesma rotina, e no outro, e assim sucessivamente. Quanto tempo nós temos tido para nos dedicarmos ao reino de Deus?
diante dessa vida corrida, dessas atividades intensas. Irmãos, muitas das vezes eu vejo tudo isso como distração, que nos afasta, nos deixa longe desse objetivo. Quantas vezes nós desperdiçamos 10, 15, 20, uma hora, diante de vídeos do TikTok, do Kawaii, do YouTuber, ou redes sociais. Perdemos tempos preciosos, onde deveríamos estar investindo no reino. Jesus diz: não se detenham, não percam tempo, não se distraia com as coisas do mundo. E o dinheiro, a fama, os sonhos, muitos deles são distrações, porque nós não fomos chamados para gastar as nossas vidas com os nossos prazeres ou com o mundo, mas para investir no reino de Deus. A mensagem do Senhor é essa. Fomos selecionados, fomos alistados no exército do general, do Senhor. Fomos treinados e capacitados, e assim estamos sendo, para servir em missão, até o dia que Ele retornar, e assim levar a sua igreja, levar aqueles que obedeceram a sua palavra, que se colocaram à disposição e entenderam o reino. Essa é a mensagem do Senhor. E o mundo usa, gerenciado pelo diabo, Satanás, todos os prazeres mundanos, para que assim sua mente se distraia, e você não pense nas necessidades, e você não vá aos campos, e você não pregue a palavra. Se use como exemplo, e olhe para a sua vida, o que você tem feito, e quanto tempo temos desperdiçado com as coisas do mundo. Deus supre as nossas necessidades, tudo aquilo que precisamos, Ele vai suprir. Eu vou falar do Kleber de novo. Ontem ele compartilhando comigo, a sua vida, com relação a alguns assuntos, e eu achei interessante, que nós não devemos se preocupar com as coisas materiais, com nada, apenas seja fiel a Deus, que dentro do relato, da narrativa que ele ali estava falando para mim, e eu consegui entender isso. Deus sempre o abençoou, nunca tem faltado nada para ele. Ele apenas quer servir a Deus, honrar a Deus, e Deus vai suprir nas necessidades ao qual ele precisa. E eu falei para ele: irmãos, nós só precisamos ser fiéis, só precisamos ser servos dedicados, obedientes, só precisamos fazer ali o seu trabalho, não precisamos nos preocupar com o futuro, porque Deus vai suprir essas necessidades. Mateus 6,33 é um versículo que eu tenho decorado, e eu sempre falo aqui: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus precisa ser a centralidade em nossas vidas, o reino de Deus precisa ser a centralidade. Diante de tudo isso, irmãos, eu quero já ir para a conclusão. É importante que você dedique-se seus talentos ao reino de Deus. Mais importante ainda é ter uma experiência pessoal e transformadora com Deus. Uma visão clara do que o Senhor quer que façamos. Eu sei que todos aqui têm talentos, têm dons. Então dedique-se ao reino, sirva exclusivamente ao reino de Deus e às necessidades. Procure ter uma experiência dentro do reino de Deus, que possa transformar a sua vida, levando-o a entender as necessidades
colheita. Essa visão, eu diria que ela é transformadora, ela muda a nossa vida, muda a nossa forma de pensar. E como nós devemos estar inseridos dentro dessa imensidão. E ter uma visão clara. Peça a Deus, ore ao Senhor. Peça para conhecer a vontade dEle. O que Ele quer que você faça. Será que o Senhor, olha para você, será que Deus quer que nós ficamos sentados nos nossos bancos, enquanto outros ainda jazem na escuridão? Será que é isso que o Senhor quer que nós vivemos assim? Dia após dia, viver nas nossas vidas normais, o nosso trabalho, levando as nossas atividades, vindo na igreja finais de semana ou em outras ocasiões, e apenas isso. Não. Precisamos despertar. Precisamos nos comprometer cada vez mais com o reino de Deus. E esse texto tem essa finalidade, despertar em nossos corações essa necessidade, que possamos entender que somos escolhidos para servir em missão. Então se disponha e se coloque à disposição do reino, com os seus talentos, com a sua vida, para servi-lo, até o dia que Ele retornar, e assim levar a sua igreja. Que Deus o conduza, que Deus lhe dê segurança cada vez mais.